Fala galera, tudo bem? Estamos aqui de volta, mais uma aula de Sociologia, sou seu professor Ari e hoje nós vamos estudar Max Weber, beleza? Outro autor extremamente importante para a Sociologia. Não vou aprofundar muito na teoria dele, vou falar apenas alguns conceitos importantes para vocês entenderem o início e o desenvolvimento da própria Sociologia. E é isso, ok? Bora lá. Vai, Adriano, passa para mim. Max Weber. Esse autor é um autor alemão, tá? Viveu entre 1864 e 1920, ou seja, final do século XIX, início do século XX. Também pegou ali o pleno desenvolvimento da indústria, as revoluções industriais, e ele mesmo era dono de indústria, né? E ele tinha uma percepção diferenciada da sociedade, e ele, por ser protestante, de origem protestante, ele via o desenvolvimento do capitalismo sendo influenciado pelo protestantismo na Europa, pelo menos no leste europeu, ok? Então vamos lá. Ele era formado em Direito e Economia. Qual que era o interesse dele? O interesse dele, ele se perguntava, igual Durkheim, das coisas da sociedade. E ele se perguntava assim, de que maneira a sociedade influencia a economia? Porque, pensem, ele era um economista, então ele buscava entender como que aquelas transformações da sociedade afetariam a economia. Beleza? Bora, Adriano, passa para mim, por favor. Um dos livros mais importantes dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, com algumas ideias do protestantismo, favoreceram o desenvolvimento do capitalismo nos países onde essa religião era mais forte, igual eu acabei de dizer. Geralmente era um país do leste europeu, tá? Passa para mim, Adriano. Isso não significaria que o capitalismo se desenvolveria apenas nos países protestantes, não. Mas que no contexto europeu, algumas ideias de origem religiosas podem ter favorecido a formação e expansão do capitalismo na Europa. Tá? Entenderam? Passa para mim, Adriano. Como? De que forma, professor? Bom, o Weber, ele via na sociedade moderna, já ali, nesse contexto de revolução industrial, ele via um processo de racionalização cada vez mais crescente. E essa religião protestante, ela tinha um hábito, uma prática muito racionalista. E isso acabou desenvolvendo certo reflexo no próprio desenvolvimento do capitalismo no leste europeu. Tá? Passa para mim, Adriano. Então, um exemplo da racionalidade no capitalismo é isso. A organização do trabalho, inclusive dos arquivos, ok? Passa para mim, Adriano. Outro exemplo que nós já vimos numa aula anterior é essa racionalização do próprio método de produção, né? Que nós vemos cada um responsável por um setor específico da produção do produto. Beleza? Passa para mim, Adriano. O que o Weber dizia? O Weber dizia o seguinte: só seria possível compreender a sociedade nas manifestações da ação do indivíduo. Quer dizer o quê? Quer dizer assim, se você quer entender a sociedade, você tem que entender a ação que os indivíduos nessa sociedade fazem. Se você entender a ação que esses indivíduos fazem, você vai entender toda a sociedade. Beleza? Então, o indivíduo não seria considerado produto de um todo coercitivo, igual Durkheim falava. O indivíduo, ele não é um produto da sociedade, mas pelo contrário, é por causa das ações dos indivíduos que a sociedade tem essas transformações. Se vocês pensarem pelo contexto da Revolução Industrial, faz sentido. Por exemplo, eu usei em aulas anteriores
O exemplo do cara lá que inventa uma máquina a partir da água, da máquina a vapor, que vai influenciar todo o contexto dele de produzir material. Ou seja, foi a ação do indivíduo de produzir uma máquina que mudou toda a sociedade. Consegue entender? Então, o que o Weber está fazendo diferente do Durkheim é colocando a responsabilidade da mudança das sociedades não na sociedade, mas nas ações dos indivíduos que compõem a sociedade. Beleza? Bora, passa para mim, Adriano. Eu trouxe aqui para vocês uma exemplificação, amplia aí para mim, Adriano. Tá lá em cima, o que é ação social? É a ação que o indivíduo faz em sociedade. Simples, não é? Tá lá as normas, as leis que nós pegamos como exemplo de fato social. Elas influenciam os indivíduos, o que o Weber aí chamou de agentes. Conseguem ver? Esses agentes, esses indivíduos praticam ações. Essas ações, elas têm motivo e têm sentido. As ações de motivo, elas podem ser emotivas ou racionais. E as ações têm sentido, que é imaginado, ou seja, eu imagino aquela ação que eu vou fazer, ela é subjetiva, ou seja, é da minha vontade, é porque eu quero fazer, e muitas vezes essa ação tem um sentido baseado nos outros, é porque eu vi o Adriano fazendo, agora eu vou fazer também, só porque ele fez, entendeu? E não é assim, né? A gente sabe que não é, mas a ação do indivíduo muitas vezes é levada por ação de outros. Beleza? Essas ações que nós fazemos, que ele chama de agentes, os indivíduos, fazem, sempre utiliza um meio para se chegar a um fim, a um objetivo. Ou seja, vamos dar um exemplo aí, Adriano. Quero ser rico, Adriano. Nasci rico, Adriano? Não nasci rico. Nasci não, pode parar. Não nasci rico. Casei com uma esposa rica? Não casei com uma esposa rica. Jogo na Mega Sena? Não jogo na Mega Sena. Então não vou ser rico nunca, Adriano. Meu avô dizia que era só essas 3 possibilidades para você ser rico. Ou nascer rico, ou casar com alguém rico, ou jogar na loteria. Se você não faz nenhum deles, você nunca vai ser rico na vida. Então, no exemplo de nascer rico, qual que era o meu objetivo final, o fim? Ser rico. Qual é o meio? Ter nascido rico. Não nasci rico. Segundo, quero ser rico. Qual é o meio? Casar. Casar com alguém rico. Casei com alguém rico? Não casei. Por fim, quero ser rico. Qual é o meio que eu vou usar? Jogar na loteria. Não jogo na loteria, então eu não vou ser rico. Então perceba, essa ação aqui, por exemplo, quero casar com uma pessoa rica. O meu objetivo não é o amor, é ser rico. Então, Adriano, fala pra mim, o motivo é racional ou é emotivo? É racional. Muito bem, Adriano. A minha ação, eu casei para ser rico. Tem um motivo racional. Não casei por amor. Casei para ser rico. Entendeu? Não é o meu caso, porque eu sou pobre, casei por amor. É óbvio, né? Então, no caso de você jogar na loteria para ser rico, o sentido é, você imagina você rico, você quer jogar porque você quer ser rico, e porque outros jogos já ficaram ricos. Então, o sentido da sua ação, veja bem. E o meio? É a loteria. O meio aqui para você ficar rico é a loteria. Conseguiram entender? Difícil? Não é. Isso é um esquema aqui da própria teoria do Weber. Ok? Passa para mim de novo, Adriano. Então, isso daqui é igual você em pesquisas eleitorais. Você é conduzido pelas pesquisas eleitorais a votar. Qual que é o seu objetivo? É ter alguém eleito. Muitas pessoas votam por votar, né? Passa para mim, Adriano. Eu vou pegar esse exemplo depois, mais para frente, beleza? Outro conceito extremamente importante, tipos ideais. Isso daqui vocês não podem perder de vista, beleza? O que é
tipos ideais. Passa para mim, Adriano. Por exemplo, eu quero ter uma casa. Eu imagino essa casa do jeito que ela vai ser. Isso é um tipo ideal. Eu não quero qualquer casa. Eu imagino a casa que eu quero ter. Conforto que eu quero ter. Então, isso é tipo ideal. Os tipos ideais de planta para a sala do seu apartamento. Tá vendo? Esse exemplo aqui é um tipo ideal de planta para apartamento. Ou seja, são as plantas que se adequam a apartamentos. É o mesmo exemplo da casa. Isso é tipo ideal. Tipo ideal é uma coisa que você formula para servir como base para depois você trazer para a realidade e adequar à realidade. Entenderam? Muitas vezes a casa que nós sonhamos não é uma casa na realidade, mas um quarto bem arrumado, do jeito que você quer, um canto da casa só seu. Não é a casa toda dos sonhos, mas um canto você tem. Então, você formulou um tipo ideal e trouxe para a realidade. Conseguiu entender? Então, passe para mim, Adriano. É por meio da construção de um tipo ideal que o pesquisador organiza mentalmente a realidade de forma lógica, sem pretensão de traduzir com exatidão a estrutura do mundo social. Ou seja, servem como modelo. Assim também é na sociologia. Nós trazemos conceitos que são tipos ideais para depois, ou até mesmo teorias, né? Que são tipos ideais para depois aplicá-los para ver se na realidade elas se adequam às teorias e os conceitos. Entenderam? Difícil? Não. Bora lá. Mais uma. Aqui. Quem já assistiu Patrulha Canina? Ah, Adriano já assistiu. Tem filho? Quem tem filho já assistiu Patrulha Canina. É ou não é, Adriano? Sim. É, rapaz. Tá aqui o desenho. Um tipo ideal que foi desenhado de cachorro. Trouxeram para a realidade, para materializar aquele cachorro da Patrulha Canina. Sei lá, alguma pessoa rica, de novo, né? Os ricos sempre na nossa vida, né, Adriano? As pessoas ricas quiseram dar uma festinha de aniversário de tema Patrulha Canina para o seu filho. E aí pegaram os cachorros da Patrulha Canina. Esse cachorro, amplia aí para mim, Adriano, vai. Tem olho azul igual o do desenho? Não tem. Quem que é o tipo ideal aí? A Patrulha Canina do desenho ou da realidade? Do desenho, gente. Olha aí. A realidade é muito diferente. Até o cinto, a coleira é diferente. Estão vendo aí? Né? Então, isso é tipo ideal. Ficou claro, né? Patrulha Canina ao ataque, não? Como que é? É alguma coisa assim. Passa para mim, Adriano. Bora. Bom, o Weber, não diferentemente, além de nos falar dos tipos ideais, ele traz 4 tipos ideais das ações sociais, ou seja, dos tipos de ações que os indivíduos praticam em sociedade. Ele traz 4. Bora ver? Primeira, amplia para mim, Adriano. Ação racional com relação a fins. Ó, lê aí de novo. Ação, ou seja, aquilo que o indivíduo vai praticar em sociedade. Racional, ele vai pensar uma coisa planejada com relação a fins, ou seja, com relação ao objetivo dele. Então, casar com alguém rico para ser rico é uma ação racional com relação a fim. Por quê? Você praticou uma ação que você pensou, você maquinou o casamento para poder ser rico. Seu objetivo, o fim, é ser rico. Então, o que é ação racional com relação ao fim? É um cálculo que busca resultados. Outro exemplo, Adriano. Quer estudar? Passar de ano seus filhos. Para passar de ano, o que eles têm que fazer? Estudar. Então, é uma ação racional com relação a fins. O objetivo deles é passar de ano. Eles têm que estudar. Entendeu? Difícil? É nada. Tem outros exemplos aí. Parecer ser honesto para se eleger, para ser eleito. Isso aí é um dos exemplos bons, né? O cara quer ser eleito. O que ele tem que fazer para ser eleito? Parecer honesto, né? Então,
Mais um. Passa para mim, Adriano. Segunda ação. A ação racional orientada por valores. São aquelas ações que os indivíduos praticam em sociedade, mas que eles levam em conta o que eles acham que é certo e o que é o errado. Eles levam em conta os valores, os juízos de valores que eles têm. Então, por exemplo, ser contra o aborto. Uma menina, sei lá, um exemplo cruel, né? Foi estuprada, está grávida. Ela não vai praticar o aborto porque é uma ação que ela não concorda, porque é a orientação de valor que ela tem. Consegue entender? Então, não mentir. Ótimo exemplo aí, Adriano. Você não vai mentir porque sua crença é de que quem mente é o diabo. Quem mente é Pinóquio. O nariz cresce, né? Então, isso é uma ação racional orientada por valores. Passa para mim, Adriano. Já foram 2, hein? Terceiro, passa. Isso. Ação tradicional. 3, beleza? Ação tradicional. O que é ação tradicional? Aquela que os indivíduos fazem por hábito, por costume. Por exemplo, Adriano, eu voto no candidato porque eu sempre votei nele. Eu voto porque minha família vota tudo junto. Escolhe um candidato, todo mundo vota junto. É tradição, é uma ação tradicional. Consegue entender? Outro exemplo. Não comer carne na Semana Santa. Esse é um ótimo exemplo. Por que, Adriano, que é um ótimo exemplo? Porque você é católico? Não, não sou católico. Mas eu não como carne na Semana Santa? Não como. Por quê? Por hábito, por costume. A sociedade inteira não come. Eu estou numa sociedade que a maioria é católica. Eu não vou comer, porque é costume. Aí você acaba praticando. Mas você é católico? Não sou. Mas aí tem outra história. Esse exemplo aqui pode ser um exemplo de ação também racional com relação a valores. Ele não come carne da Semana Santa porque ele tem o valor por ser católico. Então perceba que uma mesma ação podem englobar diversas ações, diversos tipos ideais de ações. Beleza? Por último, passa para mim, Adriano. Ação afetiva. Olha o nome. Ação afetiva. São aquelas ações que os indivíduos tomam em sociedade que levam em conta os sentimentos, as emoções, jovem. É isso mesmo. Por exemplo, quando você se vinga de uma ofensa. Quando você se vinga de uma ofensa, você está querendo alimentar aquele sentimento de revolta, de satisfação por ter dado troco. É ou não é, Adriano? Todo mundo sente isso. Paga na mesma moeda. Isso é uma ação emocional. Você está levando em conta principalmente sua emoção. Mas eu arquitetei um plano para pegar e dar o troco nele, Adriano. Rapaz, se você parou, arquitetou, já não é mais uma ação afetiva. Porque não foi uma ação emocionada, né? A partir da emoção. Já é uma ação racional com fins. Por quê? Você tinha um objetivo de se vingar. Aí você arquitetou um plano, usou a razão, a racionalidade para fazer uma ação para dar o troco. É diferente. Conseguiram entender? Quer mais um exemplo? Respeitar as pessoas mais velhas. Não, esse daqui é legal. Idolatrar pessoas. Por exemplo, você ama aquele cantor Justin Bieber, né, Adriano? Então você ama aquele cantor, ou aquela cantora, ou aquele ator, idolatra. Isso é uma ação afetiva. Conseguiram entender? Difícil? É nada. Passa para mim, Adriano. Trouxe para vocês um único exercício. Passa para mim e amplia, Adriano. O conceito, olha lá, da UEL, Universidade Estadual de Londrina. O conceito de ação social desempenha papel fundamental
no conjunto teórico construído por Max Weber. Então, lembre, conceito de ação social é toda a ação que o indivíduo faz em sociedade. Sobre esse conceito utilizado pelo Max Weber, considere as afirmativas a seguir. Primeiro, a ação social foca o agente individual, pois este é o único capaz de agir e de atribuir sentido à sua ação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? A ação social foca o agente, é o indivíduo que faz a ação. É ou não é? É, ué, expliquei no começo para vocês. Pois este é o único capaz de agir e de atribuir sentido à sua ação. Eu não falei para vocês que toda ação do indivíduo tem um sentido? O sentido quem emprega é o indivíduo. Beleza? Então essa número 1 é verdadeira. Plia de novo aí, Adriano. A 2. Interpretar a reciprocidade entre as ações sociais possibilita ao cientista social a compreensão sobre as regularidades nas relações sociais. Ou seja, se você interpreta a dinâmica entre duas pessoas, possibilita com que os cientistas entendam as relações sociais e a regularidade com que é feita aquela relação? Com certeza. Verdadeiro. Beleza? Vamos para 3. A imitação e as ações condicionadas pelas massas são exemplos típicos de ação social, pois são motivadas pela consciência racional. Ei, tem coisa errada já aqui. A imitação e as ações condicionadas pelas massas são exemplos típicos de ação social? Não, ação social é toda ação do indivíduo em sociedade. Tem nada disso de massa, não. Não há aqui o emprego da teoria de massa. Aqui o indivíduo ele é responsável pela sua ação. Lembrem-se disso. Então a número 3 é falsa. 4. O que permite compreender o agir humano enquanto ação social é o fato de ele possuir sentido único. Só tem um sentido? Não. E objetivo para todos os agentes envolvidos? Não. O objetivo é para quem está fazendo a ação. Não é para todos os envolvidos. Beleza? Falso. Então, assinale a alternativa correta. Letra A, somente a 1 e a 2 estão corretas? Verdadeiro. B, somente a alternativa 2 e 4? Não, a 4 está errada. Somente a afirmativa 3 e 4 são corretas? Não, 3 e 4 está errada. Somente a afirmativa 1, 2 e 3 são corretas? Não, a 3 está errada. Letra E, somente as afirmativas 1, 3 e 4? Não, 3 e 4 está errado. Então, passa para mim, Adriano. A alternativa correta é a alternativa letra A, de amor. Beleza? Fiquem com Deus. Essa foi a nossa aula para hoje, nosso último exercício. Espero vocês na próxima aula. Um abraço.